Boa noite, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula, vamos dar seguimento naquilo que nós estávamos falando, né? Falamos aí sobre a vaga, depois falamos de recrutamento e seleção, e hoje nós vamos falar da contratação, né? Então, como que nós vamos fazer essa contratação? Claro que não vamos a fundo, né, a ponto de individualizar os documentos, mas nós vamos ter uma ideia de como é feito essa contratação, tá? Hoje não tem PowerPoint, que vai ser bem simples, mas eu vou colocar para vocês um fluxograma que é o mesmo que tem lá lá nos arquivos para vocês, tá bom? Se quiserem pegar lá, vocês podem acompanhar a aula com esse fluxograma. Ok? Vou colocar aqui. Beleza. Vamos lá. Ó. Então, o primeiro passo é convocar o trabalhador. Foi feita toda a seleção, escolheu-se alguém que vai começar a trabalhar, então essa pessoa tem que ser convocada. Então, vai ser chamada para ser contratada. Fugiu a palavra. Ela vai ser chamada para ser contratada, tá? Aliás, antes de ser contratada, ela vai ter que fazer um exame médico admissional, tá? Por que isso? Vamos entender. O trabalhador, quando você faz esse exame admissional, você determina qual é a situação de saúde dele no momento da contratação. Depois terão exames periódicos e um exame demissional, o dia que ele sair. Por que isso é importante? Imagine só que alguém venha ter uma perda auditiva durante a relação do emprego. Pode ser o empregador o causador disso e talvez ele tenha que indenizar. Agora, se esse trabalhador já entra na empresa com uma perda auditiva e ele sai da empresa com a mesma perda auditiva, o empregador não teve relação com isso. Tá? Então, quando é feito o exame admissional, a ideia dele é determinar como o trabalhador chega para o início da relação de emprego. Tá? Ele pode, então ele não pode ter nada, nenhum problema de saúde? Não, não é isso. Alguns problemas de saúde podem tornar ele inapto para uma determinada função. E outros problemas ele pode estar apto para trabalhar, não tem problema, mas a empresa identifica aquele problema de saúde do trabalhador, tá? Então, isso é muito importante, porque imagine, quando a empresa não faz o admissional, primeiro que ela vai estar ela pode estar gerando um passivo trabalhista, ela vai estar infringindo normas, mas vamos supor que ela não faça, mas o trabalhador, ele tinha uma perda auditiva, só que a empresa não sabe. E o dia que ele sai da empresa, faz um demissional, e aí aparece essa perda auditiva. Aí, para provar que ele não teve essa perda auditiva dentro da empresa, é muito complicado. É muito complicado, tá? Então, é um dos exames mais importantes, se não o mais, né? Agora, como que você sabe se tem exame complementar, qual é o tipo de exame a ser feito? Existe um documento que a empresa tem que ter, chamado PCMSO. Programa de Medicina... Nossa, me fugiu agora. De Saúde Ocupacional. O C não está vindo agora, mas eu coloco para vocês depois. E aí,
esse documento, que ele é elaborado pela área de segurança do trabalho, ele vai individualizar cada, cada função, qual o exame que precisa ser feito. Então, ele vai pegar lá, função X, basta um exame clínico. Função Y, precisa ter um hemograma completo. Função Z, precisa ter hemograma completo, precisa ter audiometria. Né? Isso conforme aquilo que pode, em razão da função, onde é exercido, que pode ser prejudicado, tem os exames complementares. Né? Então, esse trabalhador ele chega para a empresa, o primeiro passo é a empresa encaminhá-lo para o exame admissional. Tá? Então, aí você pode verificar que tem duas opções. Ele está apto ou ele está inapto. Ele estando inapto, ele não pode iniciar o trabalho. Tá? Deve ser comunicado ao trabalhador que ele não pode, que ele não será admitido. Tá? Portanto, aí tem um grande problema prático, que muita gente, empresas que, principalmente pequenas, familiares, o que elas fazem? Chama a pessoa traz documentação, registra, começa a trabalhar e o exame médico é feito depois que começou a trabalhar. E não pode. Porque se uma vez ele for considerado inapto, ele já foi contratado. Tá? Então, não pode trabalhar nenhum dia. E notem que aqui no nosso fluxograma nem foi pedido documentação para que ele seja contratado. Né? Por quê? Primeiro, o exame. Tá? Mas vamos imaginar que ele fez o exame e foi considerado apto. Aí sim é solicitada a documentação para efetivar essa contratação. Tá? Aí nós não vamos entrar qual é essa documentação. Normalmente isso está lá para o RH. Quando esse trabalhador traz tudo, toda a documentação, só neste momento que vai ser agendado o dia de início de trabalho. Tá? Então, até agora ele não trabalhou. Não pode. Então, ele vai começar no dia X. Quando chega o dia X, é preciso ser feita a integração do trabalhador. Tá? Que é um dos últimos processos dentro dessa admissão e tudo que nós vínhamos falando. Então, essa integração ela começa com uma palestra. Né? Essa palestra é passado várias informações ao trabalhador, é entregue o uniforme, porque o trabalhador ele precisa entender qual é a filosofia da empresa. Tem coisas que algumas empresas permitem, outras não permitem, umas podem, outras não podem, né? Além dessas questões filosóficas, por exemplo, eu não sei se funciona assim mesmo, mas nós vemos aí reportagens em que empresas como Google, Apple, elas têm um diferencial de trabalho. Né? Então a pessoa pode se divertir, mas numa empresa entre aspas, aí, normal, não é assim que funciona. Né? Então a pessoa vai entender, olha, aqui você pode tomar café uma vez ao dia. Aqui, na outra empresa, você toma o café quantas vezes achar necessário. Não existe essa limitação. Né? Olha, a empresa tem café da manhã, tem o almoço é em tal lugar. Né? O seu horário de trabalho é esse. Olha, esse aqui é o documento das regras da empresa. Se tem um uniforme, entregue o uniforme ao trabalhador. Né? Feito tudo isso, né? Explicou tudo, tirou as dúvidas de todos os trabalhadores ali, né? Explicado também sobre um pouco sobre a história da empresa, né? Porque isso entra a questão da filosofia. Apresentado quem são os donos, os proprietários, os sócios, né?
pelo menos a grosso modo, para que o trabalhador saiba. Feito isso, né, é apresentado a estrutura da empresa. Então onde é o refeitório? Onde é o banheiro? Onde onde ficam os setores? Onde é a produção? Onde é a administração? Né? Onde fica? Porque até então o trabalhador ele teve acesso só a uma pequena parte da empresa. Né? Então o ideal é que seja mostrado toda a empresa para o trabalhador. Tudo, tudo, tudo. Né? Mas principalmente os setores aonde ele vai ter contato. Então, talvez não seja necessário para um trabalhador que vai trabalhar na produção, você não precisa especificar tanto o setor administrativo, né? Basta mostrar onde fica o setor administrativo, o RH. Agora, um trabalhador que vai trabalhar no administrativo, por exemplo, no financeiro, ele precisa saber dentro do administrativo onde é o financeiro, onde é o RH, onde é a contabilidade, onde é o almoxarifado. Então, dentro desse, onde fica a diretoria, dentro desse, da onde ele vai trabalhar, ele precisa conhecer um pouco mais. Porém, mas por exemplo, esse trabalhador do administrativo, você não precisa necessariamente andar com ele por todo o setor produtivo, mas ele não precisa conhecer, né? Então, vai muito conforme a função, tá? Qual é a função que ele vai exercer. Mas ele deve conhecer as dependências, tá? Principalmente junto com as dependências, eu não sei se eu deixei claro no anterior, mas procedimentos. Às vezes tem empresa que, olha, para almoçar você precisa de um crachá. Ou para almoçar você tem um papelzinho que você tem que pegar com não sei quem, esse tipo de coisa, né? Tudo isso tem que ficar muito claro, tá? Mostrar aonde que fica a marcação de ponto, como é feita essa marcação de ponto, tá? Aí, somente aí, e normalmente nem é no mesmo dia, que ele vai começar a trabalhar, tá? Outra coisa, antes dele começar a trabalhar, nesse dia, ele tem que assinar toda a documentação de contratação, tá? Então, lembra, ele trouxe os documentos? Os documentos chegam, né? Aí é agendado esse primeiro dia. Então, o setor, o RH, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa documentação e vai gerar todos os documentos de contratação que ele vai assinar no dia que ele vier para fazer essa integração, tá? Feito isso, ele começa a trabalhar. Começou a trabalhar, está resolvida a fatura? Quase, né? A partir daí está tudo bem. Mas vai precisar ser feito ainda um acompanhamento, porque a contratação, normalmente, ela tem um período de experiência. O que é esse período de experiência? Primeiro, nós vamos diferenciar contrato de experiência, contrato temporário. Contrato temporário não é contrato de experiência, tá? Temporário é aquele que é contratado para um tempo X. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Ele é contratado para um tempo X, que pode até ser diretamente ou pode ser via agência de empregos, por exemplo. E depois desse período temporário, ele é demitido. Mas se ele quiser ser contratado por tempo indeterminado ou efetivado, como o pessoal costuma dizer, pode. O contrato temporário, ele é diferente. O contrato de experiência, ele é diferente. O contrato de experiência, ele é um contrato dentro do contrato definitivo.
né, dentro do contrato por tempo indeterminado, como vocês dizem, da efetivação. Então, fulano foi contratado pela empresa. Então, ele já está contratado. Mas existe aí, dentro dessa contratação, um periodinho chamado de experiência, que, na regra geral, não pode exceder a 90 dias. Tá? Então, na regra geral, diz o contrato de experiência pode ser de até 90 dias e prorrogável uma vez. O que isso significa? Que ele pode ter até 2 períodos de experiência, né? E somando os 2 não pode passar 90. Então a empresa pode fazer menos de 90? Pode. A empresa pode fazer 45, 45? Pode. A empresa pode fazer 30 e 30? Pode. Deu 60, eu abri mão de 30, não tem problema. A empresa pode fazer 60 e 30? Pode. A empresa pode fazer 60 e 60? Não pode, porque aí vai dar 120 e vai ultrapassar. Tá? Então, para que existe isso? Para verificar se a empresa se adapta ao trabalhador e se o trabalhador se adapta à empresa. E qual é a diferença? A diferença é que se você demite um trabalhador na experiência, os valores a ser pago para ele é menor do que se você demite um trabalhador fora da experiência. Tá? Então, com relação a isso, não tem... é mais barato você demitir. Então, nesse período de experiência, tem que ter a avaliação do trabalhador, né? Para verificar se ele vai passar pela experiência, tá? E somente aí que encerra esse momento de contratação, tá? Só para que vocês entendam, só para a gente concluir, é muito importante, se o trabalhador trabalhar um dia sem assinar, por exemplo, a documentação que consta lá o contrato de experiência, eu não posso no segundo dia dar experiência para ele. E ao final, vamos supor, deu 90 dias e você demitiu ele no 91º dia, você dançou, vai ter que pagar toda a rescisão, né, porque ele já extrapolou o período de experiência. Então, é algo que tem que ser acompanhado, principalmente se o trabalhador não está tendo o rendimento que é esperado dele, tem que ser acompanhado para que uns dias antes já faça. Não passou na experiência, então demite, faltando alguns dias, para não correr risco. Porque muitos trabalhadores, eles faltam no dia que está terminando a experiência, para evitar ser demitido. E se a empresa não está esperta, ele pode acabar conseguindo um pouco de dinheiro a mais por causa de alguma artimanha. E eu, quando falo falta, pode ser um atestado médico, tá? Então essa é uma dica. Beleza? Antes de terminar, nós temos aí a frase da aula, que eu vou colocar para vocês, a frase da aula. Uma frase interessante. Você ficou até aqui, espero que você goste. Diz assim, ó: faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-lo e deixá-lo ir embora por não perceber a sua simplicidade. Essa frase é de Marta Medeiros. Isso é uma grande verdade, né? A gente descobre que, às vezes, a gente passa a vida inteira achando que a felicidade é um bom carro, um bom trabalho, mas às vezes a felicidade é um abraço no filho, é um abraço no pai, é um abraço no irmão, é um almoço em família. Às vezes coisas que a gente não quer nem fazer, mas só quando você não tem mais é que você percebe que essas coisas o dinheiro não compra, né? E é isso, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês, espero que estejam todos bem. Não esqueçam de fazer atividade, tá bom? E é isso. Obrigado pela atenção de vocês, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.